Olá pessoal, aqui é a professora Cristiane. O que nós iremos ver hoje? Os períodos compostos por subordinação, né? Então, na verdade, o que é um período composto por subordinação? É aquele período que justamente vai haver uma relação de dependência entre uma e outra. Eles não serão independentes sintaticamente, como acontece nos períodos compostos por coordenação. Então, todo período composto ele vai conter uma oração principal, né, acompanhada de uma ou mais orações subordinadas, e a oração principal vai ser aquela que exerce o sentido fundamental do período. E ela vai ter um ou mais de seus termos sob a forma de oração subordinada. Aí essa relação de dependência vai acontecer justamente que se ela realmente ficar ali sozinha, for separada, não vai haver sentido, ela vai ficar vazia, ela vai ficar ausente de sentido. Então, olha o exemplo: o homem que bebe vive pouco. Então, o que é o meu conectivo? É o meu pronome relativo. E justamente aquela que não apresenta conjunção, ou seja, o homem vive pouco, é a minha oração principal, que bebe é a minha oração subordinada. Veja que há uma partição dentro, né? A oração subordinada, o período composto por subordinação, fica no meio da oração principal. Isso é muito normal, tá? Aí hoje nós iremos ver as orações subordinadas adjetivas. O que são as orações subordinadas adjetivas? São justamente aquelas que exercem a função sintática de adjetivo, né? Ou justamente a função de qualificar o ser. Então, elas geralmente são introduzidas por pronomes relativos. E quais são os pronomes relativos? Que, quem, qual, quanto, onde, cujo, e assim vai, tá certo? Aí eles vão sempre exercer a função sintática, eles vão sempre exercer a função de adjunta de nominal do termo antecedente. Tá? Então, eles vão exercer a função sintática de adjunta de nominal. Aí, olha aqui o quadro com os pronomes relativos, né? Tem os masculinos, tem os femininos, tem os invariáveis, né? Tem os variáveis, invariáveis, aí o masculino, feminino e o neutro, né? Que é o qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantas, né? E tem os femininos também, a qual, as quais, cujos, cujas, quantas, né? E o que vem invariável, onde, que, quem. Então, o que acontece? Como é que eu vou saber identificar um pronome relativo, principalmente quando ele vem sob a forma do que, né? Que ele acontece também em outras orações, o que se repete em algumas outras. Então, quando eu puder substituir o que pelo termo o qual e suas variações, as quais, nas quais, né? Então, automaticamente eu percebo que ele é realmente um pronome relativo. Então, vamos ver isso na prática para que vocês entendam bem. Observe as frases abaixo. O homem trabalhador sente-se mais útil. Perceba que trabalhador, ele é um adjetivo. Aí eu tenho um período simples, uma oração absoluta, porque eu só tenho um verbo, sentar, né? Sentir, né? O homem trabalhador sente-se mais útil. Então, ali tem trabalhador que é adjetivo. Agora, eu vou transformar esse adjetivo em uma oração. O homem que trabalha sente-se mais útil. Então, aí agora eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Normalmente, é muito comum fazer essa transformação de um período simples para um período simples, um período composto, fazendo essa modificação entre adjetivo e colocando a oração com conectivo. Olha de baixo, a mulher fumante vive menos. Período simples, oração absoluta, porque eu só tenho um verbo. Agora eu vou transformá-la em um período composto. A mulher que fuma vive menos. Então tem oração subordinada adjetiva. Aí as orações subordinadas adjetivas, elas apresentam apenas duas classificações, explicativas e restritivas. Aí, como eu estava falando que é possível transformar o que, substituir o que por o qual. Então, vamos tentar isso aí nesses exemplos. O homem, o qual trabalha, sente-se mais útil. A mulher, a qual trabalha,
a qual fuma vive menos. Então eu tenho que ficar atenta a isso, porque fica muito mais fácil a identificação, né? Aí vamos lá. A oração subordinada adjetiva, explicativa, ela vai vir sempre separada por vírgula, sempre, porque ela vai dar sempre uma explicação. Então, por meio dos sinais de pontuação, fica muito fácil identificá-la. Olha aqui, vamos ver o exemplo. O homem, que é um ser racional, aprende com os erros. Percebam as vírgulas separando essa oração aí, que é um ser racional. Então, a oração explicativa ela vai ter sempre as vírgulas, tá? E vamos testar a história do o qual. O homem, o qual é um ser racional, aprende com os erros. O Sol, que é uma estrela, é o centro do sistema solar. O Sol, o qual é uma estrela, é o centro do sistema solar. Então, perceba que é muito fácil identificar quando isso acontece. Aí vamos lá as restritivas. As restritivas restringem, né, delimitam a significação do nome a que se referem e não são separadas por vírgulas. Então, vamos lá, olha o exemplo. As pessoas que são preguiçosas merecem ser punidas. As pessoas às quais são preguiçosas merecem ser punidas. Então, eu sei que esse que realmente é um pronome relativo, né? As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Então, as pessoas às quais não praticam esporte costumam ser mais doentes. Então, perceberam a diferença entre as duas? Então, vamos ver o exercício. Olha, há no período uma oração subordinada adjetiva. Aqui, ó. Ele falou que compraria casa. Então, será que é? Ele falou o qual compraria casa? Não tem sentido, né? Então, a gente sabe que essa primeira aí é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ele falou isso, que a gente substitui pelo isso, como nós vimos na última aula. Não fale alto, né? Que ela pode ouvir. Então, acontece a mesma coisa aí em cima, ó. Vamos embora, que o dia está amanhecendo. Em time que ganha, não se mexe. Olha aí, em time o qual ganha, não se mexe. Perceba aí que funcionou, ó. Parece que a prova não está difícil. Então, parece isso parece. Aí eu sei que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Vamos conferir? Ali, letra D de dado. Então, percebam, em time o qual ganha, não se mexe. Então, eu fiz a substituição para ter certeza que realmente era um pronome relativo e não uma conjunção integrante. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tenham prestado bastante atenção e vamos fazer as atividades juntos, gente. Até mais. Beijos.